Evangelho de Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou aos seus discípulos, que os distribuíam à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Os fariseus exigem um sinal. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Jesus cura um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Pedro declara sua fé. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus prediz sua morte. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Ó poderoso Deus de Israel, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito és, o Senhor é Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com o coração grato pela Tua palavra, que nos instrui, nos orienta, que traz conforto, nos ensina, Pai. Obrigado por tão grande amor, Senhor, naquela cruz, onde o Seu Filho amado Jesus verteu sangue imaculado, sangue, Pai, puro, a fim de nos lavar, nos limpar e nos perdoar dos nossos pecados e assim nos reconciliarmos contigo. Que amor é esse, Senhor? Amor que nos constrange, amor que toma conta do nosso ser, amor, Pai, que nós queremos retribuir, mas não somos capazes, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a amar como o Senhor amou. Dá-nos, Senhor, da Tua porção de amor para que possamos refletir a Tua glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, que a Tua provisão não nos falte, que o Teu favor seja sempre sobre cada uma dessas casas, desses lares, desses irmãos que oram comigo neste tempo. Eu oro, Senhor, agradecido, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém.